Olá, amigo ouvinte e internauta. Estamos continuando a nossa sequência de entrevistas com os 10 vereadores eleitos ou reeleitos mais votados nas eleições aqui em Belo Horizonte. Hoje eu vou conversar com a quinta vereadora mais votada, a vereadora Marcela Trópia, do Partido Novo. Vereadora, seja bem-vinda mais uma vez a Itatiaia. Muito obrigada, Edson. Um prazer estar com vocês aqui. A vereadora Marcela Trópia teve 17.878 votos aqui na capital. Vamos conversar por 15 minutos, que a gente começa a contar a partir de agora. Vereadora, me explique, por favor, primeiro. Você está indo para o seu segundo mandato agora aqui na Câmara. Como é que isso começou? Qual foi o momento que você teve esse insight e foi para a política aqui em Belo Horizonte? Bom, Edson, eu estou na minha terceira eleição, é o segundo mandato, mas eu disputei a primeira vez aos 22 anos e sou uma apaixonada por Belo Horizonte. Desde muito jovem eu descobri a minha vocação para a política, decidi fazer administração pública justamente para conhecer da máquina pública, para conseguir contribuir, e era aquela criança e aquela adolescente com muitas ideias e olhava para os candidatos à disposição e não me via representada em ninguém. Até que em 2016 eu decidi ser candidata pela primeira vez, tive 3.146 votos naquela época e perdi a eleição, não foi suficiente para virar vereadora, continuei trabalhando e perseverando e em 2020 eu disputei novamente, fui eleita para o meu primeiro mandato e agora tive esse retorno mais uma vez positivo das urnas para o segundo mandato. Ou seja, você já teve as 3 experiências, a experiência de se candidatar e não conseguir uma vaga na Câmara, a experiência de ganhar pela primeira vez, agora a terceira experiência que é, além de ganhar, está entre as vereadoras mais votadas. Quantos votos a senhora teve na sua, na primeira tentativa? Foram 3.000 e poucos votos. E na segunda que você foi eleita, foram quantos? 10.741. E agora chegamos aos quase 18.000. Ao que a senhora associa essa elevação do número de votos de forma expressiva? Bom, Edson, não tem como fugir da resposta mais clichê de todas, que é trabalho. O nosso mandato, nos primeiros 4 anos, conseguiu entregar resultados muito concretos para a população e comunicando de um jeito muito simples e muito acessível nas redes sociais, de maneira muito transparente, isso ficou na mensagem, né, virou uma mensagem na cabeça das pessoas e o retorno na hora da urna, eu imagino que era inevitável. As pessoas viram o resultado, não querem arriscar, preferem votar numa vereadora que é acessível, que é transparente, que vota conforme o que promete, que cumpre as propostas que apresenta. Não tem muito como fugir de trabalho, de muito suor e trabalho bem feito para conseguir alcançar esses resultados. E você acha que é uma coisa que vem faltando no parlamento, de ter transparência e acessibilidade, tanto com o eleitor quanto com o público em geral? A Câmara melhorou muito. A Câmara hoje tem 98% dos seus vereadores super conectados com as redes sociais e isso é uma tendência que o eleitor precisa também puxar, porque quando ninguém cobra, qual é a motivação muitas vezes do político de ser transparente? Quase que nenhuma. Eu gosto de ser transparente porque eu fui transparente a minha vida toda e o meu Instagram sempre foi a minha casa, sempre fui muito comunicativa ali, foi onde eu angariei meus primeiros apoiadores, foi onde eu consegui fazer minha primeira campanha com pouquíssimos recursos, então eu sinto que estar nas redes sociais é uma obrigação do político e aprendi também na faculdade que publicidade é um dos princípios da administração pública. E eu sinto que hoje o parlamento, o legislativo já estão mais atualizados e conseguem ser mais transparentes com o cidadão, justamente porque o cidadão passou a participar mais da política e uma coisa vai levando a outra. Então, hoje eu vejo a Câmara Municipal muito mais transparente e também os mandatos dos vereadores mais transparentes. Ou seja, a vereadora se considera dessa geração já dos parlamentares conectados, né? Que eles vêm com essa força das redes sociais. Mas além das redes, vereadora, você se considera também... Você tem alguma área eleitoral aqui em Belo Horizonte, alguma região específica que você considera que seja a região da Marcela Trópia aqui em Belo Horizonte? Bom, 18.000 votos espalhados pelas 9 regionais, não tem uma região que seja a minha cara. Eu tive um voto muito pulverizado, mas posso dizer que as regiões principais que eu mais trabalhei, que eu tive um retorno maior da população, foi a região Centro-Sul, região da Pampulha, região Nordeste, mas quando vai fazendo a lista, todas as regiões me trouxeram um retorno de confiança. E não tem como fazer um mandato de vereadora sem estar na rua. Não tem como querer trabalhar para a população sem ver o problema, sem enxergar o problema de perto. Então, hoje a minha votação ela é reflexo da capilaridade do meu trabalho. Fui votada do Barreiro à Venda Nova, com pautas, por exemplo, na área da educação, do mutirão oftalmológico, que foi um projeto que realizou exames de vista e entregou óculos gratuitos para toda a rede pública da cidade. Esse trabalho não é regional e eu costumo dizer que esse trabalho também não é ideológico,
porque ninguém é contra criança poder enxergar dentro de sala de aula, não é direita nem esquerda, é um problema que tem que ser resolvido. E é a tônica do nosso mandato, por isso que os 18 mil votos estão muito bem espalhados, com alguma concentração ali ou aqui de alguns apoiadores mais fervorosos, mas sou a vereadora da capital, não tem jeito. E, vereadora, agora nesse seu próximo mandato que começa agora, nesse ano de 2025, eu queria te ouvir quais são as bandeiras que você pretende continuar levando ou novos temas que você pretende trazer para o seu mandato, né, enquanto vereadora. O que é que Marcela Tropa está pensando por esses próximos 4 anos de mandato na Câmara? Edson, a gente precisa reverter o quadro triste que a nossa cidade se encontra. É uma cidade que está suja, é uma cidade que está abandonada e que passa a sensação para o eleitor que não tem ninguém tomando conta. E a gente percebe isso nas coisas mais simples da manutenção do dia a dia. Quando a gente olha para a limpeza urbana, a gente vê um problema crônico na cidade. Lixo espalhado pelas regiões, coleta que não passa no horário, coleta seletiva que não existe. Quando a gente vê o comércio da nossa cidade, é placa de aluga-se que não acaba mais. Então a gente ainda tem um problema desde a pandemia para resolver, de desburocratização, de trazer novos negócios, de facilitar a vida do empreendedor. E não dá para ignorar também a educação, porque a cidade de Belo Horizonte já não ensina o suficiente para os seus alunos em português e matemática desde 2017. Nós precisamos de um prefeito que enfrente esse problema com todos os recursos necessários, e eu quero continuar na Câmara fazendo esse trabalho. A tônica do próximo mandato é falar sobre cidade, porque nós temos a discussão do plano diretor pela frente, do contrato de ônibus e todos esses problemas urbanos que acabam aparecendo aos olhos do eleitor, como lixo, transporte público ineficiente, insegurança, tudo isso precisa estar pautado na Câmara e estará pautado no meu mandato, como já estava nas minhas propostas. Já estava, já ouvi a senhora discutindo muito sobre educação aqui em Belo Horizonte e também sobre a situação que a gente vê no centro, nas regiões que deveriam estar mais desenvolvidas da cidade, que a gente vê muita placa de alugas. A senhora é mais uma daquelas que percebe muito o movimento dos empreendedores da capital ou dos novos empreendimentos mesmo, indo para outras cidades, isso muito em função de algumas deficiências que nós temos, principalmente em investimento em tecnologia, em ciência, aqui na capital, em desenvolvimento mesmo através do estudo que vem nas políticas públicas? Na verdade, eu não preciso ter opinião nesse assunto, porque os dados já mostram tudo que a gente precisa saber. Belo Horizonte foi a única cidade da região metropolitana que perdeu população. Não é porque nasceu menos menino, é porque as pessoas estão indo morar fora da cidade. Belo Horizonte tem os bairros menos populosos do estado de Minas Gerais quando a lista comparativa existe. Só o Buritis, que é o mais populoso, todos os outros bairros, a grande maioria está localizada em cidades do interior. E o terceiro ponto, 10% das pessoas que moravam no centro da cidade há 12 anos atrás não moram mais. Então, eu não preciso ter percepção alguma. Se eu olhar os dados, eu já sei que Belo Horizonte está perdendo espaço para outras cidades do interior e da região metropolitana. Porque a cidade está insegura, a cidade está suja, a cidade está sem oportunidade e a cidade está difícil de viver. O que é difícil de viver, Edson? A gente sai de casa todo dia de manhã, vai para o trabalho, almoça fora de casa muitas vezes e volta para casa no fim do dia. Se você tem um trânsito que não funciona, uma escola que não atende o seu horário de trabalho para deixar os seus filhos, se você não tem preços justos nos aluguéis, depois de 3, 4, 5 anos morando nessa cidade, você não aguenta mais. Você pede as contas, vai buscar um outro emprego em busca de qualidade de vida. Belo Horizonte é uma cidade que antigamente tinha um clima melhor, era comparada com Curitiba na questão da limpeza urbana, se inspirou inclusive no transporte público de Curitiba para fazer o MOVE, e hoje a gente tem uma qualidade de vida horrorosa, com um clima ruim, com uma cidade suja, uma cidade insegura, que muitas vezes as pessoas não querem criar suas famílias aqui e buscam oportunidades fora. Infelizmente é o cenário que a gente tem hoje. Mas agora a senhora acredita que problemas como esses que a senhora citou, do trânsito, da mobilidade, de problemas com a educação, enfim, são um problema macro que atinge outras capitais que possam ser parecidas com Belo Horizonte? Ou tem alguma peculiaridade, alguma especificidade da cidade, da capital, Belo Horizonte? Porque outras capitais também enfrentam problemas muito parecidos. O que é que está dando errado? Claro que tem, porque os problemas das outras capitais não dizem respeito a mim, né? Os de Belo Horizonte dizem, nós precisamos encará-los. Belo Horizonte veio caindo nos últimos anos. A sensação que eu tenho é que não foi só a pandemia.
A sensação que eu tenho é que desde 2015, 16, 17, a qualidade de vida veio piorando. O trânsito ficou pior, o transporte público deteriorou. Os dados da educação mostram que a nossa educação deteriorou, que as crianças não aprendem o suficiente mais. Então não é só uma percepção política da vereadora, é uma sensação que eu tenho como cidadã, como alguém que mora nessa cidade há 30 anos, que é a minha idade, e também dos dados do IBGE, dos censos que a gente tem, demográficos e econômicos, que mostram essa fuga dos belo-horizontinos daqui. E eu não acho que as pessoas estão se mudando só para o interior. Eu acho que as pessoas estão buscando outras capitais, sim, especialmente para fazer negócios. São Paulo, Florianópolis, Recife são cidades mais tecnológicas que Belo Horizonte. São cidades que têm legislações que trazem startups, que querem fazer investimento em startups. E por aqui a gente quer mais burocracia, quer criar mais taxas, quer aumentar o IPTU. No fim do dia, a conta não fecha muitas vezes para o empreendedor e ele precisa sair. Agora, mais cedo, você citou alguns temas que são muito importantes, que até nessa entrevista de 15 minutos não dá para a gente tratar com a atenção que merece. Mas é o plano diretor e o contrato com as empresas de ônibus que, a partir desse ano que neste ano de 2025 começam a ser discutidas, e o prefeito que está agora vai ser quem vai ter que encarar isso de frente. E aí, como é que deve ser o posicionamento da vereadora Marcela Trópia em relação às mudanças e aprovação de um novo plano diretor e também a possíveis mudanças no contrato de ônibus que vai vir a ser construído? A minha posição sobre o plano diretor e sobre o contrato de ônibus é radical. Tem que mudar 100% do que está aí. Tem que mudar o contrato de ônibus para funcionar melhor para as pessoas que moram cada vez mais longe do trabalho, para conseguirem chegar mais rápido aonde elas precisam trabalhar todos os dias. Para isso, a gente tem que ter tarifas mais integradas, tem que ter ônibus confortável, preferencialmente elétrico, para fazer menos barulho, ser mais sustentável. E a gente precisa fazer uma pesquisa origem-destino para entender quais são os deslocamentos mais frequentes da cidade. Eu duvido hoje que todas as linhas atendem a demanda conforme necessário. Aposto que tem linha subutilizada e que tem linha sobrecarregada que poderia ser redistribuída num novo contrato de ônibus. E no plano diretor tem que mudar tudo radicalmente, porque o plano diretor de Belo Horizonte foi feito para jogar as pessoas para as bordas. Eu quero as pessoas morando no centro da cidade, dentro da Avenida do Contorno, com aluguéis razoáveis, com prédios que tenham uso misto, com as fachadas ativas, com comércio embaixo e moradias em cima, para a gente trazer vida de novo para o centro. E para isso não tem jeito, vai ter que revitalizar imóvel, tem que mexer no retrofit da cidade, porque as regras hoje são absurdas, tem que facilitar a outorga onerosa, que era uma taxa impagável e acabava fazendo as pessoas construírem prédios mais baixos, e também tem que mudar essa lógica de mandar todo mundo para a borda e, ao contrário, tentar adensar mais a cidade para todo mundo morar mais pertinho do trabalho e ter uma vida mais otimizada, com mais tempo em casa, para o seu lazer, etc. E, vereadora, para você, o que é inegociável nestes 4 anos que se aproximam agora, quando a gente fala de projeto de lei, de proposta que você tem em mente, que sabe que vai colocar em pauta neste novo mandato, que você pretende terminar estes 4 anos com isso ou aprovado, sendo lei na cidade, ou pelo menos tendo discutido de forma satisfatória, que você pretende terminar 4 anos com isso cumprido? O que seria? 2 projetos. O primeiro já está encaminhado, porque vereadora de reeleição não podia perder tempo, né, Edson? Mas é a Lei de Liberdade Econômica. Belo Horizonte é uma das poucas capitais do Brasil que não tem lei de liberdade econômica. Eu não preciso explicar os motivos aqui, já expliquei na minha fala toda. A segunda proposta, eu quero revolucionar a forma como a gente lida com o lixo em Belo Horizonte. Na minha cabeça não faz sentido nenhum eu separar o lixo na minha casa e pagar uma taxa para a prefeitura por causa disso. Se o cidadão separa o lixo, ele tem que ser recompensado, ele tem que ter desconto no IPTU para conseguir ajudar a prefeitura a reciclar, a ser mais sustentável, e as empresas que recebem esse lixo recolhido pela prefeitura é que tem que pagar a prefeitura. Para mim, a lógica da limpeza urbana da cidade está completamente bagunçada, deixando os catadores na miséria, bairros sem terem coleta seletiva e o cidadão pagando mais caro na taxa do lixo. E a senhora, enquanto parlamentar e também quanto à bancada do seu partido, teria tranquilidade para discutir com todos os grupos na Câmara que ano que vem devem ter uma disputa bem polarizada, imagino, nesse ano de 2025, mas tem meio, tem conversa, consegue conversar com todos os grupos para conseguir viabilizar esse tipo de proposta? Tranquilamente, porque os projetos não são de direita nem de esquerda, são problemas da cidade que precisam de soluções, e nessas horas, da minha experiência, todo mundo cede um pouco para a gente conseguir caminhar numa proposta que resolva a cidade. Pode parecer meio poliana, mas quem acompanhou a Câmara nos últimos 4 anos sabe. Buraco na rua, praça bem cuidada, criança aprendendo na escola, enxergando na sala de aula, isso não tem direita e esquerda, isso é problema para ser resolvido por vereador e prefeito.
Vamos aqui para a nossa reta final, ping-pong. Vou trazer alguns nomes ou situações relacionadas à cidade. Vereadora Marcela Trópia fala de forma rápida e objetiva o que vem à cabeça quando a gente trata destes assuntos. Vamos lá, vereadora. Enchentes em Belo Horizonte. Um problema que há 40 anos não tem solução e precisa de ideias fora da caixa. Educação em BH. Uma tragédia anunciada que desde a pandemia só tem aumentado o abismo para as nossas crianças. Prefeito Fuad Noman. Tem uma nova chance agora de recomeçar um governo com a sua cara sem os ranços do Calil. Governador Romeu Zema. Um grande líder que eu espero possa puxar à direita em 2026. E políticas para as pessoas em situação de rua. Uma urgência que precisa de humanidade, mas também de muita eficiência para conseguir encaminhá-las para uma vida mais digna. É isso, 15 minutos certinho. Essa é a quinta vereadora mais votada na capital, a vereadora Marcela Trópia do Novo, que teve 17.878 votos na última eleição aqui em BH. Vereadora, muito obrigado pela sua presença e sempre bem-vinda aqui na Itatiaia. Muito obrigada, vai ser um prazer voltar. E a você, amigo ouvinte internauta, a gente continua a nossa sequência entrevistando na próxima o 6º vereador mais votado aqui em Belo Horizonte. Um abraço.